Amém. Glória a Deus, queridos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Amém. O pessoal que está online conosco agora, recebendo o link. Baixa só um pouquinho, Ana, por favor. Está recebendo o link agora. Amém. Então, queridos, nós vamos estar dando início. Já peço perdão, nós tivemos algum problema técnico ali que deu uma travadinha no nosso equipamento. O nosso Maio Laranja, amém? É um projeto que a Lara tem idealizado já há algum tempo e resolveu fazer. Aí você pode até pensar, poxa, pastor, no íntimo a gente pensa, é algo tão importante, porque todos nós somos pais, né? Temos conhecimento de pessoas que têm, né? No caso, eu sou avô, né? Não parece, mas eu sou, amém? Então, mas aí você veja que não existe um interesse no âmbito nacional de que temas como esse seja divulgado, e isso afeta inclusive a igreja, amém? Existe um grupo de mídia, muitas vezes de políticos, de interesse em achar que, por exemplo, quem comete, né, quem pratica a pedofilia não é um criminoso, é um doente. Então, essas pessoas, para não divulgarem isso, para não falarem isso, eles esquecem aí, abafam. Eu estava falando que o mês azul e o mês rosa divulga direto, não é isso? Quando acontece, mas um mês como esse não é divulgado, justamente, né, onde nós temos que proteger os pequeninos, as nossas crianças, aqueles que Jesus disse, deles é o reino dos céus, e nós estamos defendendo, querido, e protegendo a geração futura, amém? Então, que nós como igreja nessa noite sejamos essa voz dissonante, amém? E que esse seja um dos muitos eventos que nós iremos fazer nesse mês de maio, amém? Então, a gente decreta, amém? No âmbito de Garanhuns, eu não estou falando só em nome da igreja Sara Nossa Terra, mas nós decretamos esse mês de maio como um mês em que nós iremos ser a voz da igreja nesse tema, amém? Então nós temos Lara que vai trazer a palestra, nós temos aqui, já agradeço a presença, né, Salvador e Isabel, sua esposa, Isabel que é conselheira tutelar aqui do município de Garanhuns e vai também trazer a palestra para a gente, amém, queridos? Preparados? Que Deus fale ao seu coração, amém? Para muito entendimento, muito discernimento, saber muita coisa que às vezes a gente nem tem noção, amém? Queria chamar a Larinha, amém? Amém, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir para que todos vocês viessem para cá, porque aí eu consigo olhar para um público só. Senhor. Fazer uma coisa aqui. Amém? Até a pastora ali, irmão, você não lembrou de orar não? Vou lembrar agora. Acabei de lembrar, que ela me lembrou, amém? Então, interromper aqui, filha, vamos orar, tá? Agradecer ao Senhor e consagrar ao Senhor esse momento. Pai, nós queremos, meu Deus, te agradecer, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, eu te agradeço. Nesse momento nós consagramos, Deus, esse lugar, esse tema ao Senhor, porque nós sabemos que isso para o Senhor é de uma preocupação enorme. Nós consagramos a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir, meu Deus, entender, e consagramos a nossa boca para ser essa força dissonante, aquilo que vai combater, meu Deus, toda violência infantil, toda violência sexual, meu Deus, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, Pai. Para a glória do Teu nome, que o Senhor possa nos usar, meu Deus, como flechas lançadas nesse tema, para proteger a próxima geração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Novamente, boa noite, sejam bem-vindos. Antes de eu iniciar, eu gostaria de trazer para vocês qual é o embasamento dessa palestra. Como eu quero começar, eu não sou uma pedagoga, nem uma psicóloga, mas eu sou uma pessoa que tem a infância como algo que precisa ser protegido. Então, as minhas fontes de pesquisa, pode passar o slide. Isso, basicamente são o Instituto Amarelinha,
A Leiliane Rocha, ela posta muitos vídeos no Instagram, acredito que talvez já tenha passado no seu Instagram. A parte mais baseada nas leis, com a delegada Sheila Pedrosa, a Vitória Reis, que é uma pedagoga, tanto como livros da Polícia Civil, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia e o maior de todos, que se embasa basicamente a palestra completa, é a ABRAPIA, que é a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Então, tudo começa com o motivo do Maio Laranja. Essa mocinha que vai aparecer na próxima imagem é a Araceli, e há 52 anos atrás, amanhã está completando 52 anos, no dia 18 de maio de 1973, essa garotinha de apenas 8 anos, ela sai do seu colégio com autorização da sua mãe, ela ia levar um documento ao prédio e ela nunca mais voltou. E, como está descrito, ela foi drogada, espancada, estuprada e brutalmente assassinada. Então, a partir da história da Araceli, se tornou um marco no nosso país como o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil. E se nós formos pensar, nós temos o quê? Mais de 500 anos de história e nós temos apenas 25 anos que comemora amanhã de combate, de trazer visibilidade a esse tema. E como o pastor muito bem falou, infelizmente, não é propagado o suficiente. E eu quero explicar os dois principais motivos do porquê que existe... Pode passar o próximo. O porquê que existe uma falsa proteção. E eu coloquei aí embaixo sobre a erotização infantil e a adultização, que é algo muito comum nas nossas crianças. A parte da erotização infantil, sejam pelas músicas, e talvez você pense, mas o meu filho, a minha filha, eles são cristãos, mas eles estão na escola e eles também estão na internet. Então, TikTok, YouTube, Netflix, tudo isso acaba trazendo uma carga muito grande de erotização, de trazer uma sexualidade precoce, que não está no momento ainda. E também a adultização infantil, que é algo que acontece muito, e eu queria mostrar para vocês no próximo slide, tá um pouco do que a moda tem feito com as nossas crianças, principalmente em relação às meninas. Você pode perceber que nessa primeira imagem, essa menina ela está completamente com uma roupa de adulto, parece um mini adultozinho, e o que deveria ser o correto? Criança precisa ser criança, precisa usar roupa de criança, ouvir música de criança e assistir conteúdos para criança. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Então, você veja que na próxima imagem tem uma menina com um short curto, com um cropped, com gestos adultos. E gestos que fazem com que essa menina, ela também seja um alvo de abusadores. Porque se uma criança que está vestido como criança, com um vestidinho e um lacinho, ainda tem pessoas perversas que vão olhar para essa criança de forma sexual, imagina quando a roupa dessa menina tenta mostrar o que uma mulher adulta, né? Não é a nossa realidade como cristãos, mas o mundo se veste dessa forma. É roupa curta, é decote, é música inapropriada. Mas, por mais que isso não seja a realidade da nossa casa, é a realidade da maioria dos amigos dos seus filhos. Então, a gente tenta proteger, mas o que acontece é que você reforça uma coisa em casa e Satanás e o mundo, ele vai estar o tempo todo para pregar o contrário. E é por isso que o nosso trabalho como igreja, ele precisa ser ainda mais forte. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver um conteúdo de uma psicóloga e eu comecei a acompanhar, só que eu fiquei muito chocada ao perceber que o aniversário daquela criança, da filha dela de 8 anos, o tema era Anitta. Gente, como é que uma criança e uma mãe que fala sobre o Maio Laranja, uma psicóloga, uma profissional que deveria proteger a sua filha, então
esse é o maior problema, porque o mundo, ele combate de um lado, ao mesmo tempo que erotiza do outro lado. Então, eu fiquei extremamente chocada, porque a menina estava com um top, um short, com todas as suas amiguinhas, dançando música de TikTok, de Anitta, e eu falei, gente, como é que essa mulher, ela não entende a carga que ela está trazendo sobre a sua filha, sendo uma pessoa que sabe muito bem a crueldade que é o abuso infantil. Então, nós não podemos combater de um lado e expor as nossas crianças do outro lado. E esse é o maior motivo do porquê existe essa erotização infantil. E eu queria mostrar um vídeo para vocês de uma menina, de uma criança, acho que provavelmente com seus 4 ou 5 anos de idade. Peço perdão pela música que vai tocar. Tá faltando uma tarde no rosto dela. Esse vídeo, eu sei que a música ela é feia, que a dança, os gestos, mas essa é a realidade do mundo. E é por isso que não se fala tanto de Maio Laranja, porque e todas as crianças que vão nesses shows, onde a festa do aniversário é bebida, pagode, funk. Como é que você protege uma criança se você expõe ela à sexualidade tão cedo? Então, nós como igreja, nós precisamos cuidar dessas crianças. Talvez você é um pai, você veio aqui, você é um professor e você está pensando no seu filho. Mas eu queria te dizer nessa noite que as denúncias, ela nunca vai partir da criança. Então, adultos que estão querendo proteger, que estão bem intencionados, precisam fazer isso por ela. Então, enquanto o mundo acha normal e bonito e bate palma uma criança dançando dessa forma, esse é o tipo de conteúdo que alimenta um abusador. Amém? Costume de falar amém. Chega, eu falei, será que eu posso falar amém? Mas eu esqueci que não esqueci que eu estou na igreja, não tem como. Então, algo muito importante, pode passar o próximo slide. E algo muito chocante, inclusive veio uma pergunta sobre isso, perguntando se pedofilia era uma doença. Então, o segundo motivo do porquê o Maio Laranja ele não é tão propagado é justamente por causa disso aqui. O que são parafilias? Parafilias, basicamente, é o termo que tanto a medicina, quanto a psicologia e a psiquiatria têm dado para perversões sexuais. Tanto masoquismo, necrofilia, tantas outras, é uma lista enorme de parafilias que são fantasias ou comportamentos frequentes, intensos, sexualmente estimulantes, que envolvem objetos inanimados, crianças ou adultos sem consentimento. Agora você me diga, como é que você pode caracterizar um crime como uma doença? E o problema é que se ele é tido como uma doença, a gente precisa o quê? Se solidarizar pela doença. Então, essa tentativa de tirar essa imagem do pedófilo como alguém ruim, como alguém criminoso e tratar ele como se fosse uma orientação sexual, ou como se ele tivesse um amor por essa criança e por esse adolescente. E isso é, assim, eu não consigo nem encontrar uma palavra. Entende? É você colocar isso como, não, é um desejo, é um transtorno, é uma doença. E se você quiser pesquisar, o CID é 11 DSM-5. Se você pesquisar, vai estar descrito como uma doença. E detalhe, de que tem tratamento. Gente, qual é o tratamento? Entende? Aí, certa vez, a primeira vez que eu falei sobre isso no Instagram, no Maio Laranja, eu estava falando sobre isso e uma moça, que era médica, falou assim, Lara, mas o que é uma jovem que fez faculdade, estava fazendo a faculdade, agora já é médica, e ela falou assim, Lara, mas existe uma diferença entre a parafilia e o transtorno parafílico. Aí eu falei, tá certo, tenta me explicar, deixa eu tentar entender qual é o raciocínio. Ela falou assim, não necessariamente é um crime porque ele não cometeu o ato. Eu falei, oi?
quer dizer que ele pode ter pornografia infantil, ele pode desejar crianças na rua, e só porque ele não cometeu, só porque ele não fez nada ainda, porque qual é a pessoa que vai ter um desejo, como eles dizem, e vai consumir conteúdo de pornografia infantil, o que já é um crime, mas isso eles acham que é ok, porque se ele está só vendo vídeos, ele não está machucando uma criança. Mas o que mais acontece no mundo da pornografia é que começa no cérebro dela, não é mais tão chamativo quanto antes. Então, ver aquela imagem não faz mais tanta dopamina quanto fazia antes. E ela tentou me explicar e eu falei, gente, eu não consigo nem imaginar como é que uma menina... E isso acontece na faculdade, inclusive, passa o próximo slide. Existe um documentário no YouTube de... Pode passar esse vídeo primeiro, mas vai primeiro para a imagem, depois a gente vai para esse vídeo. E o tema, deixa eu colocar aqui para eu conseguir ler melhor, mas existe, tá, gente? É um canal de YouTube, eu tirei esse print hoje, e a legenda é pedofilia, um olhar para o doente. O YouTube é Psiquiatria Ilustrada, e ele grava, ele é um psiquiatra, e ele faz... Gente, esse documentário, ele é, assim, nojento. Porque ele vai entrevistando os pedófilos, os doentes, e eles vão dizendo que é muito triste, as pessoas elas têm muito preconceito. E a frase que ele está dizendo aqui é algo muito difícil, a aceitação de ter o problema de que eu tenho. É desse nível o problema que nós estamos enfrentando. Porque se você quiser, muitas vezes, fazer uma denúncia, qualquer pessoa de um conselho, tanto de psiquiatria quanto da medicina, pode falar, não, mas ele é um doente, então ele não pode ser preso. E como é que ele vai ser tratado? Ele vai ter que ser internado? Não. E o tratamento é como uma psicologia normal para alguém que tem depressão. Só que, gente, não é a mesma coisa. A pessoa que tem depressão, ela não está fazendo nada para ninguém, ela não é risco para ninguém, mas esse cara considerado, ou essa mulher, enfim, ele vai ser tratado, ele vai na clínica, toma um remédio, a minha pergunta é, resolve? Se isso fosse um motivo para resolver, o Brasil tinha que não ter nenhum caso mais. Porque é só ir para um psicólogo e ele vai ser tratado. Misericórdia. E eu queria assistir que vocês prestem atenção nesse vídeo de um jornal de 10 horas da manhã. A gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. Não sei vocês, mas todas as vezes que eu assisto esse vídeo, me dá náusea, porque eu fico pensando, e essa criança e esse adolescente que sofreu um abuso, olhar para uma imagem dessa, um vídeo desse, dizendo, tadinho, ele está sofrendo. Não é você a vítima que está sofrendo, foi quem cometeu essa atrocidade que precisa ser protegido, que não pode se ter um preconceito. Então, talvez você pense, Lara, mas isso não vai acontecer, mas isso é o futuro. Porque no Brasil já é aceito o CID de doença de parafilia, como a pedofilia, sendo como alguém que precisa de um tratamento. E se você quiser ver os comentários desse documentário, basicamente, perfis fakes dizendo, nossa, muito obrigada por postar esse vídeo, porque eu não me sinto só, eu me sinto acalentado. É algo assim, assustador. Então, a gente precisa entender o que é o abuso sexual. Porque muitas vezes, e isso é um mito, a gente acha... Pode passar para o próximo slide.
A gente acha que o abuso, ele é a penetração em si, mas existem muitas coisas sobre o abuso sexual. A primeira delas é o abuso verbal, conversas obscenas, exibicionismo, que é um homem ou uma mulher se despir em frente de uma criança, assim como o voyeurismo, que é algo muito importante esse tópico, porque a internet é cheia disso. Basicamente, a gente acaba postando foto dos nossos filhos, enfim, e até um alerta, não poste foto dos seus filhos tomando banho. Criancinha, ai, Lara, é muito lindo, é bonito, mas a gente costuma dizer que o mal está nos olhos de quem vê, mas a gente não sabe quem está vendo. Então, às vezes, para um pai, para uma mãe, para uma avó, é a coisa mais fofinha aquela criança, só que nas mãos erradas é um conteúdo para que esse abusador sinta excitação. E é algo que nos enoja, mas a gente precisa entender que nós não podemos dar um material para eles. A gente não pode expor as nossas crianças, por mais que elas nunca saibam. Vai ter alguém que pode estar usando aquela imagem com má fé. E, além disso, mostrar vídeos ou imagens pornográficas, fotografar ou filmar crianças nuas, tudo isso já é abuso sexual. Então, às vezes, a gente acha que o abuso precisa ter toque, que o abuso precisa ser carnal, ser físico, mas apenas o fato de uma pessoa mostrar um vídeo obsceno para uma criança, para um adolescente, isso já é um abuso. E isso mexe com a cabeça da criança. Isso causa traumas, isso causa uma sexualidade precoce, que não era no momento. Isso também traz uma confusão, tá certo? Então, esses são os principais. E no outro slide a gente vai falar sobre o abuso sexual, agora com contato físico, que no caso é a relação sexual com ou sem penetração, a masturbação tanto do próprio abusador para que a criança veja, quanto da própria criança, seja sexo oral ou anal, carícias em partes íntimas, a própria prostituição, porque no Maio Laranja a gente também precisa dar um enfoque para aqueles que lucram com essa maldade, seja com pornografia, seja com prostituição, e isso é mais real do que a gente imagina. Eu sei que é algo muito sério, e agora eu queria falar com vocês sobre alguns mitos e trazer para vocês a realidade. Essa primeira imagem mostra um homem assustador, e esse é o maior problema. A gente acha que o abusador, ele é facilmente detectado, que você vai... Sabe aquela história do velho do saco? Pronto. O problema é que isso é a minoria dos casos. O caso da Araceli, né, que trouxe o Maio Laranja, é um caso extremamente forte, mas que não é a maioria. Porque um cara desse, ele é um alvo fácil para que a polícia encontre, para que ele seja parado. Então, o que acontece é que, normalmente, o abusador, ele é alguém que trata bem as crianças, que brinca, que traz um brinquedo, que traz um docinho, o tio ou a tia legal que vai estar sempre ali para que o pai não perceba. Então, a gente precisa tirar essa imagem do abusador e pensar como alguém comum. Lara, qual é a cara de abusador? Qualquer uma. E os rostos mais singelos são aqueles que a gente precisa prestar mais atenção. O segundo motivo, né, o segundo mito é que não, a criança está mentindo, a criança está inventando. Gente, os dados mostram que isso não é verdade. A criança, quando ela tem coragem, o que já é muito difícil, quando ela tem coragem de contar para alguém, seja para um professor, para um pai, ela não vai mentir. Só que muitas vezes a família tenta abafar dizendo isso. Não, é mentira. Não, ela está inventando, ela deve ter visto alguma coisa. Por favor, não faça isso. Se você vê algum sinal, se alguma criança ou algum adolescente te contar, você precisa acreditar nessa criança e nesse adolescente, porque ela está fazendo tanto esforço para conseguir mostrar essa dor e quando se depara com... é uma mentira.
E isso causa um abuso maior ainda, psicológico e emocional nessa criança e nesse adolescente. O outro mito é que isso ocorre na rua, distante. Só que, gente, o caso da Araceli faz 52 anos. Quem é hoje que é pai e tem coragem de deixar o seu filho ir comprar um pão na esquina? A gente sabe que o mundo é perigoso. Então, as ruas é um lugar... Você não vai deixar o seu filho brincando na frente de casa, ele não vai para o colégio só, ele não volta, porque a gente já compreende que o mundo é perigoso. Só que a gente acha que dentro de casa eles estão seguros. Só que às vezes eles estão com celular, com internet, e aí que é o perigo. Porque a gente acha que quando os filhos estão em casa, ou quando estão na casa de avó, de algum amiguinho, elas estão seguras. Mas algo que o Senhor falou muito forte comigo, inclusive eu até mandei mensagem no grupo das mães, eu falei, mães, vocês precisam acompanhar os seus filhos ao banheiro, porque a gente está na igreja, e o que a gente pensa? É todo mundo comunidade, é todo mundo amigo, é todo mundo crente, é todo mundo correto, mas a gente não sabe. E o momento em que ocorre o abuso é quando a gente abaixa a guarda, quando a gente acha que tá tudo muito seguro, aqui só tem família, só tem amigos, só tem as pessoas da igreja, mas é nesse momento em que esses abusadores, eles se sentem confortáveis de abusar dessa criança e desse adolescente, porque ele está assim, ninguém vai me ver. Então, a gente precisa redobrar os nossos cuidados onde é comumente seguro. A escola é seguro, a casa do meu vizinho é seguro. Só que nem sempre é assim. 70% dos casos são nos seus próprios lares ou em casa de familiares. Em igrejas, infelizmente. Então, nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque quando a gente abaixa a guarda, essa pessoa ela se sente segura de fazer esse tipo de coisa. Vamos para o próximo slide, sobre mais alguns mitos. Um outro mito é que isso acontece apenas em lugares de pobreza extrema. Não, é só essas crianças que estão em total vulnerabilidade. Essa questão do abuso, ela está muito distante da minha realidade financeira. Mas esse não é o caso. Porque um abusador, ele não tem essa questão. Então, a gente precisa prestar mais atenção nisso. A classe social. Isso não existe a classe social. O segundo é que sempre tem denúncia. E daqui a pouco a conselheira ela vai trazer para a gente, mas não é a maioria. Inclusive, nós somos o 5º país mundialmente que tem mais abuso sexual, que tem mais denúncias. Só que, pensa comigo, a criança e o adolescente, muitas vezes a denúncia não vem dele. Já vem de outra pessoa. Aí então você precisa pensar, e todas as crianças e adolescentes que não tem como denunciar, que elas não conseguem pedir ajuda. Isso é muito sério. E também, às vezes você pode pensar, não, todo abuso, ele vai ter lesões corporais. O caso da Araceli, ele assim, é brutalmente, onde essa menina ela foi completamente espancada. Mas a maioria dos abusos, você não vai conseguir ter nenhuma lesão. Não vai ter nada aparente, porque essa pessoa, ela é mal o suficiente para machucar aquela criança e não deixar marcas. Para que essa criança volte e você ache que está tudo normal com ela. Isso é o que é muito forte. E os últimos 2 mitos, pode passar a próxima imagem, é que mulheres e idosos não são um risco. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente fala assim, não, é só o homem. É o homem que é mau, é o homem que machuca, é o homem que faz esse tipo de coisa. Mas no Brasil aconteceu, é um caso muito forte, eu nem quis trazer, mas de uma senhora idosa, que ela aliciava as crianças com doce, para que outra pessoa abusasse. E ela ganhava dinheiro com isso. O ganha-pão dela era aliciar crianças. Por quê? Porque ela era uma senhorinha fofa, uma senhorinha que não apresenta um perigo. Então, a gente precisa tirar da nossa imagem que mulheres não vão causar nenhum dano, que idosos não podem ser perigosos. Então, às vezes você pensa assim, no colégio dos meus filhos, graças a Deus, só tem professoras, achando que só porque elas são mulheres, elas não podem cometer atrocidades.
Então e o problema é que tanto essas mulheres quanto esses idosos, eles ficam impunes. Por quê? Porque eles têm cara de bom, porque eles têm uma imagem que as pessoas nunca vão desconfiar delas. Só que a gente que está cuidando e protegendo da infância, nós precisamos prestar atenção em tudo. Vamos para o próximo slide. Pronto, agora a Jana vai estar passando para vocês sobre uma atividade que vocês podem fazer com os filhos de vocês, com as crianças que estão perto, que é o semáforo do toque. Você pode prestar atenção e isso é uma forma lúdica. Lara, qual é a melhor forma da gente prevenir o abuso? Ensinando a criança. A criança, ela precisa saber que existem lugares que nenhum adulto pode tocar. E existem até algumas músicas, se vocês quiserem eu posso passar para vocês, que é para você cantar com o seu filho, para que ele entenda que qual é o momento que pode tocar nas suas partes íntimas. Para lavar e para passar um remédio e precisa ser rapidamente. E que, então você pode, se você tem filhos, inclusive pode pegar mais para você fazer com os 3, né? Então é importante que você faça essa atividade com seu filho, com as crianças ao seu redor, porque elas precisam entender que existem lugares onde não pode tocar. Em amarelo são os lugares para ter atenção, porque não é porque está amarelo que a gente precisa explicar para a criança, olha, amarelo é para você prestar atenção, que tipo de toque é esse, que tipo de carinho é esse. Porque, às vezes, as pessoas, os abusadores, eles vêm de forma velada, fica passando a mão aqui, aí depois sobe, e a criança não presta atenção. Então, ela tem que saber que existem lugares que não pode, existem lugares que ela precisa ter cuidado, e existem lugares como a cabeça, enfim, as mãos, que está tudo certo. E nesse momento sobre o semáforo, eu gostaria de trazer 3 coisas muito importantes. Como eu falei, o abusador, ele não tem cara, ele não vai necessariamente colocar lesões nessa criança ou nesse adolescente. Então, qual é o primeiro referencial de carinho e de forma de amor que essas crianças precisam aprender? É dos pais. Então, essa criança, ela precisa entender aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. E eu sei que é muito comum, às vezes, os pais beijarem na boca, mas entenda, um abusador, ele pode utilizar disso e o seu filho achar que é normal, porque o pai beija e ele tem amor e tem carinho, o abusador chega com um doce, dá um abraço, eu posso beijar ele também, porque ele me ama como o meu pai. Mas, gente, não é dessa forma. Quem tem que proteger somos nós. Então, a gente precisa explicar para essa criança que beijo não pode. Criança não beija nem pai, nem mãe, nem irmão, nem vô, nem avó, nem tio, porque esses costumes fazem com que o abusador ele fique impune. Porque ele vai dizer o que para essa criança? Eu estou te beijando, mas a sua mãe te beija. Eu amo você. Você é um carinho. Então, o que as nossas crianças precisam entender? Isso não é carinho. Beijo não é carinho para criança. Nem para adolescente, não é carinho. E outra coisa muito importante sobre isso, de forma prática, até para as mães de meninos, é que muitas vezes a gente acha que só as meninas que são um alvo dos abusadores, mas os meninos também. E algo muito comum do menino é ir ao banheiro e ao invés de usar o banheiro com porta, ele vai no mictório. No shopping, no seu próprio colégio. E algo que a gente não costuma pensar, mas que crianças mais velhas que já foram abusadas, elas costumeiramente, elas fazem a mesma coisa com outras crianças. Principalmente quando elas não entendem que aquilo é errado, quando elas não entendem que isso é um problema. Então, uma orientação que você pode dar para o seu filho é quando você for usar o banheiro, vai, fecha a porta, vai você sozinho. Porque às vezes, tá no colégio, tem um monte de outras crianças, de adolescentes, e a gente nunca sabe. E como eu falei para vocês, o abuso sexual, ele acontece quando também aquele adulto, ou até aquele adolescente, jovem, ele vai ver as partes íntimas, e isso para ele vai
trazer prazer para ele. Então, a gente não pode deixar com que essa pessoa tenha acesso a isso. Então, assim como essa parte é privada, é importante que você vá ao banheiro sempre com porta, vá sempre sozinho. Muitas vezes acontecem dos meninos, eles vão no banheiro, vai todo mundo junto, mas isso não pode acontecer, porque a gente nunca sabe qual é a pessoa que está do lado dessa criança e desse adolescente. Então, ele precisa se proteger. Outra coisa muito importante sobre não baixar a guarda é que é muito comum que a gente pense assim, vem umas pessoas na minha casa, as crianças elas vão para onde? Onde que as crianças brincam? No quarto. Elas vão lá, vão brincar. E algo que eu aprendi é que quarto não é lugar de criança brincar. Criança brinca na sala. Criança brinca onde todos os outros adultos conseguem ver. Porque enquanto os adultos eles estão conversando, brincando, comendo, enfim, brincando quem brinca é as crianças, perdão. Mas os adultos estão lá conversando e essas crianças estão no quarto. Às vezes tem criança mais velha e você não sabe o que vai acontecer. Às vezes algum adulto pode ir lá porque só tem crianças e ninguém vai naquele quarto. Então, quarto não é lugar de criança brincar. Criança com outros amiguinhos, com primos, precisam brincar na sala ou então no lugar visível. Porque enquanto a criança está escondida, ela é um alvo fácil. E isso é muito sério. Então, partindo já para o final da minha parte da palestra, a gente vai entender um pouquinho, bem rápido, que a nossa conselheira tutelar ela vai aprofundar um pouco mais em prevenção, nos sinais que a criança dá e como acolher. E eu quero trazer algumas coisas rápidas. A gente estava falando na prevenção, já falamos sobre o banheiro, sobre o quarto, sobre as partes íntimas. E eu queria falar agora com vocês uma abordagem muito importante, é que crianças, elas precisam brincar com crianças de idade próxima. 2 anos até 4 anos. É muito complicado que você coloque uma criança de 8 anos brincando com uma criança de 2 anos. Um adolescente de 12 com uma criança de 6 anos. Porque, lembra comigo, quando uma criança, um dos sinais que a criança ou que o adolescente vai dar quando ele é abusado, é que ele faça isso com outras crianças. Então, esse é o perigo de crianças com idades diferentes estarem brincando. Porque uma criança que pode ter sido abusada em qualquer uma daquelas situações, ela pode fazer a mesma coisa com essa criança mais nova. E a criança mais nova, ela não vai entender nada e ela vai achar que é o quê? Que é uma brincadeira. Então, o que nós precisamos é sempre estar atento a essas crianças, a esses adolescentes. Nunca deixar num local onde você não consegue ver. E não deixar, mas é o priminho que tem 15 anos e gosta muito de brincar com a minha filha ou com o meu filho que tem 6, que tem 8. E eu sei que é muito ruim ter que pensar na maldade de outra pessoa, mas é apenas dessa forma que a gente consegue prevenir. É apenas quando a gente se antevém ao problema. Talvez a prima ou a criança, o seu vizinho, os colegas de sala, talvez eles não vão trazer nenhum problema, nenhum risco ao seu filho. Mas é importante que a gente cuide. Outra coisa que eu até falei para os meus pais, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, pai, mãe, muito obrigada, porque vocês nunca me deixaram ir para a festa de pijama. Porque, infelizmente, nas festas de pijama, é isso que acontece. Se juntam muitas crianças e existem muitos relatos de adultos ou adolescentes, enfim, daquela casa que dão... Oi? Ou dormir na casa de alguém. E aí aquela pessoa dá um remédio, dopa aquelas crianças e faz coisas para que no outro dia elas não vão lembrar de absolutamente nada.
Então, são lugares... outra coisa que meus pais também nunca deixaram. Vai ter uma viagem do colégio que é num local onde eu não consigo chegar, que não é a 20, 30 minutos, que vai dormir, que vai passar outros dias. Não, Lara, mas é uma coisa do colégio, uma viagem tão legal, mas pode não ser legal. Esse é o problema. Pode ser muito prejudicial. Então, é melhor que você cuide, é melhor que a criança como eu, ou como a minha irmã e o meu irmão, mas eu queria ir, deixa chorar. Depois, quando ele estiver mais velho, que ele entender. E quando eu me dei conta de tantas meninas que passaram por situações em momentos como esse, eu falei, graças a Deus que eu nunca fui. Que bom que nessas viagens de colégio eu também nunca fui, porque sempre acontece alguma coisa. Então, essas são formas de você prevenir. Outra coisa, a Jana vai estar entregando para vocês um material que, como é muita coisa, eu não conseguiria falar aqui, eu separei um material complementar que fala sobre a internet. Ona, cadê? Põe esse slide exatamente sobre isso. Aqui eu vou só pincelar algumas coisas para que vocês possam saber, mas aí tem um material complementar, tanto de um livro que é online, que é gratuito, que fala sobre os perigos na internet. Eu coloquei alguns aplicativos que eles bloqueiam conteúdos inadequados para a sua criança. Então, aí depois você pode prestar mais atenção nesse conteúdo complementar, mas eu queria que você olhasse um pouquinho para cá agora. Aqui, a internet, ela não é segura e eu quero que vocês prestem muita atenção sobre os jogos online. Eu coloquei os principais jogos aqui. Nós temos o WePlay, Roblox, Fortnite, Platô, não sei, o do Minecraft, Among Us e o Kiss Up, que são, se você olhar, é claramente jogo para criança. Só que o problema é que tem adulto ali. Não são só as crianças que estão nesses jogos. Então, esses jogos, eles têm o bate-papo aberto, ativo. Então, muitas vezes acontece conteúdo inapropriado, fica conversando, você não sabe com quem ele está conversando. Não é porque está o nome ali dizendo que é uma criança de 6 anos que é outra criança de 6 anos. Então, é muito importante que essas crianças, elas não joguem jogos online, principalmente com bate-papo. Lara, mas o meu filho gosta de jogar. Eu sei, toda criança gosta de jogar. Então, a forma que você pode permitir com que ele jogue é desligar a internet. Você vai jogar offline, porque ninguém vai conversar com você, ninguém vai te enviar um link para você entrar em conteúdo inapropriado, porque é isso que eles fazem. Eles não fazem dentro do jogo, porque o jogo tem regulamentação, eles vão prestar atenção, só que eles mandam só um link. Olha esse link aí para ver como é que você passa de fase. E aí, quando a criança entra, é conteúdo pornográfico. E aí, quando a criança entra, é um link de conversa, é uma conversa telefônica. Então, Lara, meu filho pode jogar? Sim, sem internet. Mas ele não vai poder jogar com outras crianças? Infelizmente. Mas é a forma como que a gente tem para proteger. Então, isso é muito importante. E eu trouxe aqui para vocês alguns emojis e alguns símbolos que são frequentes para todos os abusadores e os pedófilos. Basicamente, nós temos esses símbolos que são o triângulo circunscrito, sobre homens ou mulheres que têm atração por crianças do sexo masculino, o coração e a borboleta, e esse outro que é tanto o círculo quanto uma parte do coração, tanto para meninas quanto para ambos. Lara, tem até símbolo? Tem até símbolo. Talvez você nunca tenha visto um símbolo desse. E algo mais perturbador é que eles dizem que quanto mais fino o traço for, seja do coração, seja do triângulo, significa, eles estão querendo dizer que eles querem crianças mais novas, inclusive bebês. Esse é o nível de maldade. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos prestar atenção. Então, emojis, que muitas vezes eles colocam em bio de Instagram. Às vezes o seu filho tem um Instagram. Tome cuidado, não permita esse tipo de coisa, porque você não sabe quem vai seguir, quem vai comentar, quem vai puxar conversa.
Então, para eles se identificarem entre eles, pode ter um emoji aqui de queijo, de pizza, o outro é de uma bola de beisebol. Tem 2 que não apareceram, que é de uma ratoeira, e aí você imagina o porquê que é uma ratoeira. E tanto para órgãos sexuais masculinos quanto femininos. E algo muito sério é que o Instagram, ele não barra esse tipo de coisa. Então, existem perfis de pedófilos que têm fotos de várias crianças, que eles publicam entre si, que eles comentam, e o Instagram simplesmente não barra. Isso é muito sério. Da mesma forma que eles não barram pornografia infantil. E eles alegam que eles não barram a pornografia infantil porque eles dizem que muitas vezes os próprios pais postam as fotos das crianças daquela forma. Então, como é que eles vão saber se é um abusador ou se é simplesmente um familiar? E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com o tipo de foto que se posta do seu filho, da sua filha. Nunca com roupas curtas, porque você não sabe onde essa imagem vai parar. Nunca em posições que alguém pode pensar alguma coisa. Eu sei que, novamente, é algo muito duro da gente sempre ter que pensar na maldade do outro, mas essa é a forma de proteger. E vamos para o último slide, para depois a gente ir para o nosso lanche. Existem alguns sinais que a criança vai dar para tanto a criança quanto o adolescente, que ele vai demonstrar. O principal deles é reencenação do abuso. Então, uma criança, um adolescente que foi abusado, ele vai repetir a mesma coisa com outra criança ou com outro adolescente. Por isso que a gente não pode ter vergonha de falar com essas crianças, de explicar o que é abuso. Porque senão o seu filho vai sofrer o abuso e ele não vai saber que é errado. E esse é o maior problema, porque muitas vezes o pai ou a mãe fica, mas eu tenho vergonha de falar sobre isso com meu filho. E eu até, no próximo slide, a conselheira vai explicar a idade, a forma como você deve abordar, mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que o abusador ele não vai ter vergonha. Aquele adolescente que está mal intencionado, aquela pessoa mal intencionada, ela não vai ter vergonha de expor esse tipo de conteúdo para o seu filho. Então, a gente precisa mostrar aquilo que é correto, aquilo que não pode acontecer, para que ele entenda. Porque o que acontece dessa reencenação é porque a criança acha que é uma brincadeira normal. Fizeram comigo, eu vou fazer com meu amigo. O outro é mostrar comportamentos sexuais, uma linguagem ou ter um conhecimento sexual precoce que não deveria, mudanças do comportamento. E agora na parte de ouvir e acolher, eu creio que existem três indagações que geralmente os adultos fazem a essas crianças ou esses adolescentes, que de forma alguma pode sair das nossas bocas. A primeira delas é: por que você não gritou? Gente, essa criança e esse adolescente, ele já foi a vítima. Às vezes ele estava tão chocado, com tanto medo, tão assustado, e você não pode colocar essa culpa nessa criança ou nesse adolescente de que se você tivesse gritado, isso não tinha acontecido com você. Isso é muito duro, é muito cruel da gente falar isso para uma criança e para um adolescente. Ela já é a vítima, a gente não pode culpá-la. Então, a primeira coisa é nunca, em hipótese alguma, diga por que você não gritou ou por que você não correu. E a terceira, e muito comum no livro que eu li, dos pais falando para os seus filhos foi: por que você não me avisou antes? Porque às vezes quando a criança ou adolescente vai relatar, ele diz que já acontece há anos ou que já acontece há muito tempo. Então, no momento em que o pai ou aquela pessoa que vai escutar, você diz assim: por que você não me contou antes? Isso traz uma culpa, porque a criança ou o adolescente vai pensar: se eu tivesse contado antes, não teria acontecido comigo. Sendo que, novamente, a culpa nunca pode ser da vítima. O crime é sempre do abusador, e a gente não pode trazer culpa ou vergonha para essa criança, para essa vítima. Então, eu creio que eu tinha certeza que eu não conseguiria esgotar o tema. Eu sei que é um tema muito forte, e eu quero
Antes de concluir a minha parte, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, tanto na internet. Ana, você sabe dizer quem que está no YouTube, que comentou? E eu quero basicamente agradecer. Eu sei que não é um tema fácil, não é um tema divertido para que a gente escute num sábado à noite, mas é um tema muito importante. Muito importante mesmo. Então, eu quero agradecer por vocês estarem aqui, por me ouvir, e vou dar para o pastor orar, para a gente ter um lanche. Amém? Quantos foram edificados? Amém, querido? Então, você já viu que existe toda uma rede de proteção ao pedófilo, que não é doente. Então, o que é que a gente pode fazer como pais, como cristãos, é o quê? A proteção. Amém? Não dá esse mecanismo, né? Não dá esse mole para o abusador. E o que a Lara falou, a gente sempre foi muito radical lá em casa nessa questão. Amém? Sou meio radical em algumas coisas. Eu não me arrependo, porque dificilmente o filho vai para o psicólogo, para o negócio. Ah, porque meu pai não me deu um celular quando eu tinha 5 anos de idade. Não vai, gente. Amém? Então, dormir na casa do coleguinha, não vai. E não ficava chateado se um pai e sua mãe não quisesse que dormisse lá em casa. É um direito dele. Eu não deixo. Porque às vezes não é o pai ou a mãe, alguém que você até conhece, amigo e tudo, mas sempre tem um primo, sempre tem um parente, sempre tem alguém que também frequenta aquela casa. Amém? Ah, pastor, celular, minhas filhas, meus filhos. O Vitor ainda teve mais novo, porque naquela época podia dar, meu filho tem quase 30 anos, o celular que ele ganhou só tinha um jogo da cobrinha, gente. Então podia dar um celular para ele. Mas as meninas, acho que a Ana recebeu com 17 anos. Dificilmente ela vai para o psicólogo, porque meu pai não me deu um celular quando eu tinha 18. Não dava. Por quê? Porque não tinha necessidade. Quando olhava era no meio da mãe, do lado. E eu falo aqui como cristão, amém? Querido, se seu filho, sua filha tem Instagram, amém? Primeiro, você está mentindo, ou você ou ele. Porque o Instagram é para pessoas maiores de 18 anos. Então, se a plataforma que quer todo mundo coloca um limite de idade, mesmo, e se for criança, então assim, o crente já está mentindo, que já para mim já é escandalizante já. Amém? Já está mentindo porque está mentindo a idade. Amém? Não, mas é porque ele perturba. Se ele pedir uma moto com 3 anos de idade, você vai dar para ele? Pedir um carro para dirigir, vai dar para ele? Não, pastor, porque vai dar um celular. Pode estar fazendo algo muito pior. Amém? Então, certas coisas, querido, a gente tem que ser radical. Amém? Radical. Para proteger os nossos filhos, para você não ter problema, nós temos que ser radical. Amém? Quem quer tomar um café, um lanche, depois a gente retorna aqui e Isabel vai trazer, fazer a palestra dela aqui. Amém? Vamos orar rapidinho? Pai, amém? Eu queria chamar a Isabel para cá. Venha cá, dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida da nossa irmã, querido. Glória a Deus. Amém? Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Vou sim. Vou. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. E se fosse um documento para mim assinar, do que Lara falou aqui hoje, eu assinaria com muito prazer. Ela trouxe a realidade e eu só vou aqui, eu diria que trazer a minha realidade diante da lei para vocês e abrir para que vocês possam entender melhor o trabalho do Conselho Tutelar. Eu estou lá, no meu segundo mandato, pela misericórdia de Deus, com a ajuda dos irmãos, e vou trazer de início para vocês uma Araceli de 2025. Vocês lembram de Araceli? Foi o início da palestra que Lara trouxe, muito rica, por sinal. E há uns dias não muito distante de hoje, nós tivemos, eu vou chamar ela de Araceli porque a gente não pode trazer nomes reais para vocês, tá? E também vou falar sobre isso, que é importante vocês entenderem, porque existe toda essa dinâmica, esse esconderijo do Conselho Tutelar para a nossa comunidade, para a nossa realidade. E essa Araceli de 2025, ela tem 9 anos,
foi estuprada a ponto de ter ruptura na sua parede uterina, tá? Por uma pessoa muito próxima da família, que tinha muita confiança. Não vou trazer para vocês pai, avô, tio, irmão, não, tá? Só vamos chegar dessa forma. Então, ela deu entrada aqui no hospital Grande Porte e teve que ser cirurgiada para ter reconstrução das suas partes íntimas. Aí você me pergunta, isso aconteceu aonde, Isabel? Em Garanhuns. Isso aconteceu aqui. Também, não muito distante desse nosso tempo, houve um estupro com uma colher, com um bebê de 4 anos. Atualmente, eu estava olhando, é uma pesquisa rápida no Google. Se você for lá e olhar, você vai ver que entre 2021 a 2023, 2024 agora, arredondou o índice de estupro infantil, principalmente de 0 a 3 anos, está em mais de 160 mil estupros. Lara trouxe no início da palestra dela, que eu guardei muito bem, né, o desejo pela criança, o bebê, que é maior. É maior. Quanto mais eles crescem, menos a aptidão para o pedófilo. E para nós isso não é doença. Que a justiça decida se ele é um doente ou não. Mas quando chega para o conselho tutelar, não importa. Importa a criança. Porque é isso que a gente deve trabalhar. Então, vamos dizer aqui que Lara colocou aqui de 0 a 2 anos, a fase de desenvolvimento da consciência corporal. Vamos lá. Nós temos a primeira infância, que vai de 0 a 5 anos, aproximadamente meados 6 anos, tá? Ministério Infantil, tá? Primeira infância, onde há formação na mente da criança e reconhecimento do seu corpo, das pessoas que estão ao seu redor, certo? E aí ela trouxe o papelzinho que vocês receberam, muito interessante, que a melhor forma, eu vou trazer a primeira infância, Lara, tá? A melhor forma de você explicar para o seu filho, ela também falou sobre isso, é a educação familiar. O que é isso? A gente precisa entender que na escola, os professores, eles têm a obrigação de passar conteúdos, né, de aprendizado escolar, português, matemática, né, as disciplinas, tá? Mas em casa é obrigação nossa, enquanto pais, cuidadores e responsáveis, ensinar para a criança. Então, se você tem lá o seu filho, nós temos conselheiros que ele tem bebê de colo, eu não tenho mais, mas eu sempre tive essa visão de que a gente precisa explicar para a criança o que a gente vai fazer com ela. O fato de nós sermos pais não quer dizer que a gente vai meter as mãos lá, tal. A gente tem essa cultura desde muitos anos. Mas nós, enquanto agentes defensores, nós entendemos que nós devemos explicar para nossas crianças que a gente está indo dar um banho nela e mamãe, papai, vai passar a mão aqui. Tá? Licença, porque a gente precisa deixar você limpinho, tá? Tem pessoas que beijam na boca, não. É tão carinhoso, né, Lara? Tão carinhoso, aquele selinho. Você é pai, e você pode perguntar para mim, mas eu sou pai, sou mãe, e eu não posso fazer isso. Não, porque você vai dar liberdade para o coleguinha dela fazer na escola, sem você estar vendo, no banheiro, não é? No quarto, brincando, na sala, o momento que você se descuidar, ele vai fazer. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque houve um caso agora em 2024, no finalzinho, onde na escola o menino replicava, fazia no outro o que ele aprendeu, não sei com quem, vamos dizer assim. Então ele deitou o coleguinha lá na sala, desse jeito, deitou ele, pode falar?
a imagem dele, ele disse que eu fosse com calma. Ele disse, vá com calma, porque a minha realidade é diferente da lei. A lei eu até trouxe um aqui para doar para a igreja, e se tiver uma outra congregação, eu trouxe mais um para deixar para o pastor entregar a pessoa. E aí esse coleguinha pegou o outro, pequenininho, são bebês, e ficou replicando o que ele viu, não sei aonde. Tá? E são pré-escola, infantil. Não é ensino médio. Não é de primeira a quarta série, que é do primeiro ao quinto ano. Não é. É os pequenininhos. Esse é o cuidado que nós devemos ter. É quando a gente deixa de se preocupar achando que eles não estão captando a ideia, tá? Que não foi, esse caso aí foi trazido de uma forma de que era um aliciador, vamos dizer assim, que estava ali presente e fazia com a criança e ela reproduzia. Então, trabalhe isso aqui. É tão simples, lúdico, bonito, né? Bonito, ganha a confiança do seu filho. Quando ele chegar em casa, o que foi que você fez na escola? Quem foi que brincou com você? A tia foi no banheiro com você? De repente, chegue na escola. Estou aqui. Quero ver meu filho. Tudo bem? Hoje eles estão com um negócio de não permitir. Eu não concordo com isso. Eu acho que o pai tem liberdade de entrar na escola e ver seu filho a hora que ele achar que deve. Que é o pai, tá? Ah, na sala de aula a professora tem autonomia. Tem sim. Peça licença. Estou aqui, professora. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tá? Eu acredito. E nos meus atendimentos jamais tiro a autoridade de um pai. Jamais de uma mãe. Para a gente chegar a fazer isso é porque realmente foi uma Araceli nas nossas atualidades. Foi um Henri Borel, né? Eu não sei se vocês lembram da história do Henri Borel aqui. Pronto. Um menino que sofreu violência, né, de todos os tipos e acabou morrendo. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa realmente estar com esse contato direto com o nosso filho. Tá? O que mais a gente precisa falar? Aí, de 3 a 5 anos, se encaixa. Não deixe que ninguém tire a infantilidade do seu filho, a inocência. O que a gente vê hoje é pessoas querendo trazer para a vida dos nossos filhos coisas que nunca existiram e que só vai trazer prejuízo à vida dele e à vida familiar. Falando de violência, quando uma criança passa por isso, nós estamos aqui na igreja e eu entendo que isso é um investimento satânico, tá? Na vida dos nossos filhos, na vida das crianças. A lei, lá no Conselho Tutelar, eu preciso dizer que essa é a minha Bíblia, tá? Mas as crianças, elas são detentoras de todos os direitos humanos e não são no futuro, é hoje, nos dias de hoje, presente, né, pastor? Daqui a uns tempos, nós estaremos velhinhos. E nós teremos crianças como? Violentadas, com a cabecinha destruída, porque a partir do momento que acontecem essas coisas, a gente perde o controle. Perde o controle. E nós vamos falar sobre isso. De 3 a 5 anos, a fase de ensinar limites. Não tenha medo de ensinar o seu filho. Isso vai. Minha mãe dizia que até 7 anos a gente consegue corrigir o filho. A partir daí ele já está taludinho. Ela usava até essa fala. Quem conhece essa fala? Taludinho. E a gente não conseguia mais controlar eles. Então a gente precisa. O que vai fazer com que você tenha esse domínio é a comunhão com o seu filho. Não é? A gente não precisa dizer que, não, eu sou só amigo. Não, você é pai e é amigo. Tá? Você é pai e é amigo. De 6 a 9 anos, a fase de reforçar a identidade, pudor e segurança emocional da criança. Não tenha medo. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo, com a nossa filha. Ela estudava numa escola, ela pré-adolescente, houve uma palestra na escola, pode falar, pastor? Sobre masturbação.
tá? E eles distribuíram preservativos, fecharam os portões, juntaram todas as crianças e adolescentes no mesmo ambiente, e foram falar sobre isso, coisas que eu não tinha falado com ela ainda. Ela sabia de tudo, como ficar mocinha, como tratar as coisas, como se resguardar das influências externas. E nesse momento, quando eu soube disso, a orientação foi: tá aqui, pegue um, e portas fechadas. Quando terminou a palestra, eles disseram assim: agora não conte para os seus pais, não conte. E aí eu digo: meu Deus do céu, como foi que eu soube disso? Tem uma professora amiga minha na escola, e ela disse: Isabel, aconteceu isso e isso. A minha filha não me contou, ela me contava tudo. E aí eu disse: meu Deus. Aí eu disse: vem cá, o que foi que vocês fizeram na escola hoje? Bem assim. Aí ela contou. Eu disse: houve uma palestra lá. Como é que a senhora soube disso? Porque disseram que a gente não podia contar para ninguém. Eu olhei para ela, como diz meu marido, eu sei de tudo. Ele diz assim: eu sei de tudo e eu vejo tudo. Vocês dizem isso também? Pronto. Eu olhei para ela, eu disse: eu sei de tudo. O que foi que fizeram lá? Ela contou. Contou que distribuíram preservativos, não separaram as classes, né? Porque tem as idades. Tinha meninos lá com quase 18 anos, pessoas adultas no mesmo ambiente, que estudavam, que estão atrasados. E aí eu saí da minha casa, fui na escola e fiz a orientação ao gestor, sem medo nenhum. E eu disse a ele que da educação sexual da minha filha cuidava eu. Da próxima vez que isso acontecesse, eu ia procurar os meios legais. Que ele não podia trancar ela na escola sem minha autorização, com todas as fases da idade misturada, e ensinar para ela coisas que é obrigação minha ensinar. E ele ficou muito temeroso, pediu desculpa. E é isso que nós, pais, temos que ter posição. É fácil a gente deixar lá e largar e ir embora. Mas a gente tem que saber o que acontece lá. Porque no meio de uma história dessa, um menino desse pode pegar uma criança, uma menina que está ali, aproveitar que foi no banheiro, vai atrás, e quem é que vai saber? A primeira coisa que eles dizem é: se você falar, eu lhe mato. Eu mato seu pai, eu mato sua mãe, eu mato sua irmã, eu vou atrás de você. E isso é a forma que eles têm para causar o medo. Então, a gente precisa se posicionar, tá? Como vocês já sabem, a fase da adolescência ela vai até os 12 anos. E tenha uma comunhão aberta. Falem para os filhos de vocês. Tipo, a menina está ficando mocinha, 10 anos. Hoje as meninas, né, têm a sua primeira menarca com 10 anos, com 11 anos. É importante que nós, enquanto mãe, é mais doloroso para o pai falar sobre isso, né? Mas a gente precisa encarar os nossos medos e conversar com eles. Eu tenho um colega que a filha dele, quando teve a sua primeira menarca, ela disse ao pai: papai, aconteceu. Isso é bom, é bonito, é valoroso. Nós não podemos ignorar isso, sabe? Porque se o coleguinha deles procurarem eles e contarem aquilo que a gente pode contar, eles terão a confiança dos nossos filhos e nós não. Então, quando acontecer alguma coisa, eles vão contar a quem? E eu trago isso para vocês porque é uma coisa que a gente vivencia. No meu trabalho, eu vivencio isso. Não, contou para a coleguinha, a outra. E eles se reuniram e procuraram ajuda para a amiguinha, para o amiguinho. Lara trouxe um dado muito importante, que é o abuso, não só para as meninas, mas acontece com os meninos. Nós tivemos houve uma situação que o menino era abusado, ele tinha 13, 12 anos, desde os 8 anos de idade. E o pior, quando chega numa situação dessa,
A família, a maioria das vezes, não acredita. Sabe por quê? Não é difícil para a gente ouvir que uma pessoa da nossa confiança fez uma coisa tão terrível. É difícil. A negação, eu acredito. Eu ando com você todos os dias, a gente dorme, né? A gente passeia, a gente lancha junto. E como é que não? Pode não, é mentira desse menino. O meu pastor costuma dizer que criança não mente. Criança não mente. Tá? Não mente. Então, criem um vínculo com os filhos de vocês. Obrigada, viu? Isso é adrenalina, obrigada. Criem um vínculo com os filhos de vocês. Observem. Vamos lá, né, Lara, para os sinais. Na maioria das vezes, como é que passa? Para cima, para baixo? Pro lado? Aqui. Foi. Tá. O que acontece? Vamos lá. O que pode estar relacionado com abusos sexuais? Lara trouxe todos os exemplos possíveis, tá? E aí a gente recebe, na maioria das vezes, alguns desses tópicos aqui são crianças que já usam drogas, que elas já entraram no mundo do vício. Para se livrar da dor, então, elas cobrem o corpo, elas ignoram o mundo externo, entram no estado de depressão, tá? Elas não conseguem ter convivência com pessoas, nem da própria família, nem de fora. Elas têm problemas psicológicos graves a ponto de se automutilarem e até tentarem contra a sua própria vida, porque um corte muitas vezes começa daqui e, licença, na região da coxa, não parte de fora, mas parte de dentro. Região onde a gente... Levanta, irmã. Olhando para ela, se... Como é seu nome? Liane. Se irmã Liane vira para a igreja, se automutilasse, você conseguiria ver? Então, aqui, digamos que ele está assim, coloca um casaco de capô por cima, porque a cabeça também é exposição pelo que está aqui dentro. Obrigada, irmã. Parte interna da coxa e braços, partes escondidas. Sempre olhe, sempre olhe. Não só a violência sexual provoca essas coisas, mas a falta de afetividade, o abandono afetivo, que é um tipo de violência, é quando a família acontece, viu, de separar e uma das partes não dá mais atenção à criança. Então, para a lei, isso também é um crime, é abandono afetivo, tá? É quando o menino se sente rejeitado por alguém que ele amava, que ele confiava, e ele começa a se automutilar. Fazem parte também, tá? A aparência descuidada, a falta de banho, né? Cortar as unhas, se ausenta da escola, você acha que ele está na escola, mas ele não está, ele foge de casa. A prática de delitos também inclui muito para o uso de drogas. O que mais? A aversão ao seu abusador. Geralmente eles tremem, sentem, se recuam, né? Se recuam, vai para o quarto, sai do mesmo ambiente, não quer participar, não quer ir para reunião familiar ou até algo que possa estar relacionado àquela pessoa. Tá? Na maioria das vezes vão obrigados e o que acontece é desastroso. É desastroso. O que mais aqui que a gente poderia? Tristeza, apatia, faz parte, baixa autoestima, regressão em comportamentos infantis. Vamos lá, para essa regressão. É aquela história de que você cresce, mas você, na sua mente, você não desenvolveu, você não alcançou. Tá? O que acontece? Vamos trazer, é bom os casos da realidade, né? Vocês, tá? Vamos lá, o que acontece? São casos que vêm para a realidade. Vamos sair de Garanhuns. Fulaninha tem 7 anos, Cicraninho
tem 16 anos, tá? Cicraninha era criança. Fulaninho, 16, já adolescente, mente, olha, para frente, tá? Fulaninho abusou de fulana de 7 anos. E ela cresceu, foi-se embora. Automutilação, depressão, drogas, prostituição. Você perde o seu filho. Prostituição, isso lá tudo guardado. Foi crescendo. Chegou aos 14, aos 15. Pá. Chega lá. Lara, irmã, conselheiro, vamos lá, conselheiro, não consigo lidar com meu filho, com a minha filha. Fugiu de casa, está nas drogas, rebelde, desobediente, respondona, não aceita nenhuma orientação, não quer estudar, está 3 dias na casa não sei de quem. Geralmente é traficante. E aí, vamos chamar fulana para conversar. Lá vem fulaninho. Eu não odeio minha mãe, eu não odeio meu pai. Ai, choro. E aí, vamos pedir um atendimento psicológico para fulaninha. Fulaninha foi abusada pelo primo. Ah, desculpa. Fulana foi abusada pelo primo, dentro da casa, da família, tá? Não conseguiu se abrir para ninguém, porque ninguém iria acreditar, e de repente nós temos uma pessoa humana totalmente destruída. Não é? Pois é, uma pessoa humana, porque ela é cheia de amor, mas está doente. Essa sim é uma verdadeira doença. Essa sim. E o que é que o conselho faz nisso? Todos os casos que chegam, pode passar, né, Laura, para essa parte, para a gente não perder? Tá. Todos os casos que chegam para a gente, para o conselho tutelar, eu digo para a gente, não é Garanhuns, é o conselho. Ele tem pura obrigação de comunicar ao Ministério Público. Independente, se a família quer, se não quer, chegou, tem que fazer. Tem que fazer, porque quando não se faz é omissão, é prevaricação. E isso é um crime. E a gente não pode. O conselho não pode deixar de fazer o que é a sua atribuição. A considerar negligência, sim. Aspecto de má higiene, roupas não adequadas, ao clima de nutrição, tratamentos médicos inadequados, falta de supervisão e ausências frequentes na escola. Pronto, a gente já abordou esse tema. Passando aqui, tem outros, se vocês conseguem avaliar aí, é mais ou menos o que a gente já falou durante toda essa explanação. Pode estar relacionado com abuso sexual, Lara trouxe aqui, né? Eu vou ler isso aqui para vocês, tá bom? Problema de saúde sem causa clínica aparente, doenças sexualmente transmissíveis. Acontece. Uma criança de 4 anos foi lá na enfermeira, chegou lá, está com sífilis. Né? Não tem nada inchado. Está tudo íntegro lá. Mas ela está com sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. E através de quê? A relação sexual. Como bem trouxe, a que me antecedeu, não é apenas só conjunção carnal. A gente usa esse termo, conjunção carnal. Mas tem o ato libidinoso praticado pelo pedófilo, pelo abusador, que se dá pelo toque, encostar. Entenderam? Encostar, aproximar, mesmo sem praticar. De fato, a conjunção carnal, beijar, abraçar, palpar, passar o dedo.
E para ter uma doença dessa, é porque a pessoa estava muito próxima a ponto de transmitir, tá? É sério, né? Pesado. É pesado. Eu perguntei se podia falar. Então, quando chega nessas doenças, aí vem os corrimentos e outras questões genitais, tá? É totalmente compreensível e adequado que a saúde em si, ela faça a comunicação, tanto à polícia, quanto ao conselho tutelar, tá? E se neste caso de dor, inchaço, lesão, sangramento em órgãos genitais, tá? A gente fala nas duas partes que tem a fisiologia humana. Se houver situação como essa, ela tem automaticamente que chamar a polícia. Chamar a polícia. Aí o pai, a pessoa que está acompanhando, não vai gostar. Pare para pensar. Você chega ali para uma consulta de puericultura, né, pastor? E, de repente, você se depara com uma situação dessa. Como é que a pessoa reage? Eu vi aí alguma coisa de choque. Né? É um choque. Então, infelizmente, não tem como evitar que uns procedimentos sejam feitos. Certo? São os casos mais drásticos, assim, que possa chegar, e chegam, dentro da nossa realidade. Quando você se cala, ou se omite, e o mal cresce. Lá no artigo, vamos lá para a lei, lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é dever de todos velar, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Proteção, educação, alimentação, cuidado, saúde, tudo isso. Então, Larinha, parabéns para você. Não é dever só do médico, do conselheiro, do policial, do agente de saúde, daqueles que têm a formação para isso. Não, é dever de todos. E você fez o certo. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque vocês têm a oportunidade de estarem aqui e aprenderem um pouco, e conhecerem. Vocês veem Garanhuns é rota de tráfico de crianças e adolescentes. Já tem aqui. A gente não sabe disso. Né? No Pernambuco, a cada dia, 7 a 8 crianças são estupradas por dia. E elas variam a idade. Quanto mais nova, pior. E como você pode fazer enquanto pessoa? O que você pode fazer? Você pode denunciar. Ah, mas eu não quero aparecer. Na maioria dos casos, é isso. A gente não quer aparecer. Mas tem o Disque 100. Tem o Disque 100. Tem o Disque 190. Tem as delegacias. Tem o batalhão do município. Tem a delegacia do município. Tem o conselho tutelar. O mais difícil que eu achei até agora foi o Disque 100. Ai, como assim, conselheira? Sim, porque eu testei o Disque 100. Né? Para a gente falar, a gente tem que testar. Tá? Então, é um serviço 100% seguro. O seu nome não aparece. Por que eu disse que é difícil? Porque ele pede, pastor Melo, características, ele vai a fundo daquilo que você está trazendo para eles. Porque a partir do momento que você registra no Disque 100, ele vai para o Ministério Público, ele vai para o Conselho Tutelar, ele vai para as delegacias que são responsáveis, por exemplo, se for uma menina, vai para a Delegacia da Mulher, a DPMU. Se for menino, vai
para a delegacia comum. Aqui na cidade, graças a Deus, nós temos várias. Um pessoal totalmente atuante que dá gosto de ver. Entendeu? Equipe que trabalha junto ao Conselho Tutelar, não tem o que me queixar. Isso é um parecer meu, tá? E a gente tem uma equipe, realmente, o batalhão, que atende também, que faz essas demandas junto com o Conselho Tutelar. Então, o Disque 100 ele é mais difícil, por quê? Porque você dá seu nome, você dá informações, você tem que ter tudo muito discriminado, rasgado, para que eles consigam fazer. No final, eles dão para você um protocolo, que é para você ligar depois, e aí você pode confirmar se a sua denúncia foi efetivada, foi encaminhada, mediante esse número de protocolo. Então, eu achei um meio fantástico para quem não quer se identificar e não quer aparecer, que é muito difícil. O Disque 90, né, vocês sabem que é o canal da polícia e vai direto aí para as redes, tá? O Conselho Tutelar, vou falar do meu conselho, tá? Vou até deixar os números aqui para vocês. Nós temos 2 números, tá? O primeiro é o número fixo, que fica de 8 às 16 horas, aqui na cidade, em atendimento na sede. Esse é 3761-6319, tá? E nós temos, é o fixo, 3761-6319. Temos também o número que atende 24 horas. Você sabia que o Conselho Tutelar de Garanhuns atende 24 horas? De domingo a domingo? De domingo a domingo. Vamos combinar. Tem gente que diz que o Conselho não trabalha. Não é? Ganha com a cara e com a coragem. E quando eu escuto isso, eu digo, venha cá, tá certo. Se acontecesse um problema na sua família, o senhor gostaria que fosse exposto, como os outros processos são? Que todo mundo tivesse acesso, visse, saísse nas redes sociais, o nome da sua família, da sua casa. O senhor gostaria que isso acontecesse? Não, agreste violento, fulano de tal, a filha ou o filho passou por isso, assim e assim. O senhor gostaria? Não. Eu disse, por isso que o Conselho não trabalha, porque nunca vai aparecer um caso exposto em lugar nenhum. Quando aparece a prisão de uma pessoa um suspeito, vamos dizer assim, que até que se prove todo, né, todos são suspeitos. A gente não trata a pessoa já definitivamente, é suspeito. Quando aparece, pode observar que eles colocam na rede social apenas o suspeito, mas a vítima nunca, jamais. E aí, o que é que o Conselho faz nisso? Né? O Conselho faz acompanhamento familiar, o Conselho encaminha em defesa da criança e do adolescente para o Ministério Público, para a Vara da Infância, encaminha para a delegacia relatórios, encaminha para o atendimento psicológico, geralmente aqui, para o judiciário, ele sempre pede que seja o SESMUC, porque é um dos melhores atendimentos que tem na cidade. Tá? O Conselho Tutelar solicita ao CREAS, ao CRAS e ao PAEF, que trabalha com fortalecimento de vínculos familiares para acolher a criança e a família. Muita coisa, né? Mas vocês nunca vão ver isso aí nas redes sociais, nem exposto em lugar nenhum. Porque são nomes que estão ali. Trata-se de famílias. E por mais difícil que seja a convivência deles, mas eles se amam, eles se protegem, eles não querem que aconteça, eles não querem passar por isso. Então, esse é o trabalho do Conselho Tutelar. E, às vezes, a gente ainda vai mais além. Tem casas que a gente chega, eu já cheguei em casas que tinha meio quilo de sal. E o que é que eu faço, pastor? O que é que eu faço, Lara? Enquanto pessoa, enquanto conselheiro que estou ali. Hein, pastora Josi? O que é que a gente faz? Meu esposo sabe o que é que a gente faz. Ele sabe. Aí, por que ele? Porque ele é quem dirige o carro. No outro dia, quem dirige o carro é ele. No dia do atendimento, eu estou oficialmente ali. Mas como pessoa, no outro dia, eu não posso usar o carro do conselho. Quem está comigo é ele.
E aí não é só a gente fazer, porque pode levar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? E o que a gente vai fazer? Sem um pacote de fralda, um meio quilo de sal, sem nada. O que a gente faz? Para quem realmente, de fato, se compromete é diferente. E se você me perguntasse hoje, o que eu sinto sobre tudo isso, eu sinto tristeza e sinto alegria. A minha tristeza é porque eu não posso evitar certas coisas. Quando eu chego para cuidar depois. Tá? E a minha alegria é porque eu tenho a oportunidade de chegar. Eu posso chegar. Nós, enquanto pessoas, nós podemos chegar. A gente pode chegar. Conte comigo, eu estou aqui. Está aqui, olha. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se levantar. Como defensores. Se você perguntar como eu me vejo, às vezes eu estou um farrapo, né, amor? Mas às vezes, pastora, sabe aquela mulher maravilha com a espada na mão? Viu, Lara? Quando eu me levanto, pastor, quando eu me levanto, eu digo, Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégia. E eu saio me sentindo aquela mulher poderosa, cheia de força, sabe, irmã? Para ir à luta, para guerrear mais um dia. E quando eu chego em casa, eu chego cansada, né? Às vezes oprimida, cansada, com os problemas de outros. Que cada criança que passa por mim, cada menino, eu digo menino, são meninas e meninos, mas eu digo, cada menino que passa por mim é meu menino, é minha criança, é minha adolescente, é meu adolescente. Não me importa o que ele fez. Importa que eu possa fazer alguma coisa para ajudá-lo. Importa que você possa fazer, que você faça valer o artigo 4º. E que as nossas Araceles, os nossos Henri Borel, os nossos meninos Bernardos, importa que adolescentes, no dia do aniversário dela, não diga, por que eu passei por isso? Por que eu tenho que estar aqui hoje tomando uma vacina que não era para mim tomar agora? Né? Então, que você conseguir fazer alguma coisa por ele, já está valendo. Já está valendo. Mais alguma coisa, Lara? E aqui vem a nossa Araceli. Se ela tivesse viva hoje, ela estaria com 62 anos. Seria avó, né? Ou até bisa. Né? Mas a vida dela foi tirada brutalmente. Ela foi abusada sexualmente. Ela sofreu violência física. E, por fim, o seu ceifador, que eram 3 pessoas, ele não se contentou e jogou ácido no rosto dela para que ela ficasse irreconhecível. Então, amanhã, como falou Lara, dia 18 de maio, é o dia que é visto esse triste episódio, onde a vida de uma criança de 8 anos foi ceifada. Tá? Ela fazia aniversário em julho, né? Então, ela automaticamente faria 63 anos agora, dia 2 de julho. E é isso que a gente precisa trazer à consciência de todos nós. Nós não podemos romantizar esse momento. Não é simplesmente jogar flores na cidade, amarelas, sabe? Não é fazer menção a este dia apenas, mas a todos os dias, porque eles ocorrem todos os dias. Todos os dias eles ocorrem. Tá? Uma coisa que é importante trazer, só para acrescentar a essa fala, que eu já não quero mais cansar vocês,
que os meus relatos, eu sempre digo, se alguém pudesse entrar na minha cabeça e ver o que tem aqui, talvez não fosse, né, não quisessem mais ou ficasse doente, não fosse tão agradável. Mas sobre a consideração sobre o abuso sexual, existem duas diferenças na lei em fases de idade, tá? Até 14 anos, a lei considera até um beijo, um passar de mão, é estupro de vulnerável, tá? A partir dos 14, ele continua sendo estupro, só que não é vulnerável mais, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de comorbidade ou deficiência, certo? Então, eu sempre digo que tem que haver muita cautela, pastor, na forma que a gente trata, né? Como a gente deve ver porque é um processo muito delicado. Já ocorreu de adolescentes trazer relatos e não era verdade, depois ela dizer é mentira, tá? Mas até que isso venha a se tornar, o senhor que é um agente da lei, não é verdade, até que isso se prove, tá? É um caminho muito longo. Então, eu sempre trago, o pessoal que está assistindo em casa, está vendo, que vai ver depois, essa conscientização de como nós devemos, né, tratar as crianças, os adolescentes, e até a sua fase aí dos 18 anos. Porque mesmo que você não queira, mesmo consentido, mas para a lei não é consentido. E a gente precisa ter consciência dessa realidade. Não é consentido, independente de qualquer coisa. E o que mais me preocupa, pastor, ultimamente, não nas igrejas, mas assim, eu ainda não vi um caso desse na igreja, mas no popular, as pessoas achando comum a menina de 12 anos grávida, né? E o cara chegar, desculpe a expressão do cara, chegar, tá dizendo assim, não, mas eu estou construindo uma casa, eu vou assumir ela. E a pessoa, os responsáveis acharam isso tudo muito natural. E isso está, Lara, crescendo. Uma menina de 12 anos tem que estar fazendo o quê? Estudando, brincando. E aí você, enquanto pai, enquanto mãe, é legal isso? É legal isso? Porque como, não sei, foi o pastor que disse que a menina dele ganhou um celular com 17, a nossa foi com 15, não foi, amor? A gente deu um celular para ela com 15 anos, não foi no aniversário de 15. Eu me lembro, a gente foi e comprou um celularzinho simples para ela, mas que dava para ela. Então, é isso, minha gente, é o cuidado. É a gente não... 18. Pois é, e a gente precisa ter essa noção de idade de controle. De controle e saber, estar consciente de que o que a gente faz, se aquela pessoinha ali entender que você está passando dos limites com ela, o que vai valer é a fala dela e não a sua. É a realidade. Ah, porque eu fico com raiva, não aceito. Mas isso é a lei. Não somos nós que fazemos, né, pastor? É a lei. E a lei diz que é assim. E aí, quando existe uma dúvida dessa, existe uma equipe, que é a Lei 13.431, ela trata disso, vai lá na Maria da Penha, que está bem exposto lá, se eu não estou enganado, o artigo 11 dessa lei, que fala sobre a escuta especializada. O que é que vai definir aí? É essa criança ser ouvida por uma equipe que tem competência para dizer e avaliar se ela falou a verdade ou não. Daqui que isso venha a acontecer 6 meses a 1 ano. Né? É isso. Amém, queridos. Eu creio que Deus, como o Salvador estava dizendo, é uma responsabilidade, né, Isabel, muito grande de vocês. É uma responsabilidade dessa igreja. Infelizmente, você tem noção que essas cadeiras era para ter fila de gente aqui hoje. Sabe? Porque como pastores nós recebemos, nós sabemos de casos de
pessoas que estão perto. E onde estão essas pessoas hoje? Vocês estão me entendendo? Então, assim, Deus, eu tenho certeza que Deus plantou essa semente no coração de Lara, usou a vida de Isabel para trazer mais autoridade, porque Isabel vive isso. E nós, como Sara Nossa Terra, dentro do nosso contexto, temos essa responsabilidade. Então, eu acredito que é um marco na nossa história como igreja local, daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, porque agora somos poucos, mas cada um está saindo daqui com uma carga de informação que quando nós entramos não existia, com exceção de Lara e de Isabel. Amém? Então, que a gente possa continuar propagando, que a gente como pai tenha essa responsabilidade de entender que essa vida é nossa e que a gente precisa cuidar. Amém, gente? Então, eu queria, né, a gente como igreja preparou uma lembrancinha para vocês duas, né, como é um carinho para você, Isabel. Gente, a Lara colocou no grupo de pastores, Melo colocou no grupo de pastores, e na hora Isabel entra em contato e diz, olha, e ela prontamente, né, veio. O que mais ficou aqui é o seguinte, tem coisas que a gente não vai conseguir evitar, infelizmente, seja por questões até, como o Daniel falou, Salvador falou, governamentais, mas a gente pode ensinar o nosso povo a se proteger. Amém? Estratégia, ela está para esse tempo, né, Isabel? Para esse tempo. E que nas suas orações, que a partir de hoje a gente coloque a vida dela, porque como ela disse, se ela que lida com isso há quantos anos? 6 anos, e ela chega em casa, eu acredito que só Salvador sabe como. Não é verdade? Mas agora, minha irmã, você tem uma igreja que vai orar pela sua vida de forma para que Deus, eu sei que você está aqui por causa dele, né? Ele te sustenta, mas agora que a gente como igreja também tem essa responsabilidade de orar por vocês, e se precisar nós estamos aqui como igreja, amém? Vamos estender nossas mãos. Pai, você que está em casa também, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu hoje como igreja. Obrigada, Deus, pelo pequeno, obrigado pelo início, mas nós sabemos que nada começa grande. O importante, Deus, que nós nessa noite saímos desse lugar com a certeza, Pai, da responsabilidade que nós temos como igreja, como sociedade. E nós oramos, Senhor, pela casa de Isabel e de Salvador, pela filha deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, todos os dias, que haja, Deus, a tua proteção, a tua provisão sobre a vida deles, em especial que o Senhor possa visitar a tua filha, guardando, Deus, o seu emocional, fortalecendo ela todos os dias para que ela possa cumprir, Deus, esse chamado tão poderoso que o Senhor entregou nas mãos dela, Senhor. Assim nós te oramos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.